Meu nome é Rita, tenho 14 anos e este relato aconteceu quando eu tinha entre 8 e 9 anos de idade. Era um dia de sábado e eu costumava ir para a catequese em uma igreja que ficava muito perto da minha casa. A minha família é católica, porém a minha mãe já havia frequentado a Umbanda. Naquele dia, ela estava estranha. Não falou comigo e ficava bebendo. O que é muito estranho, porque ela não bebe. E como de costume, quem me levava para a igreja era ela. Sendo assim, eu me arrumei e sentei no sofá, esperando ela se pronunciar. Ela apenas disse que eu não deveria ir naquele dia. Então, fiquei na porta de casa brincando com os meus amigos. Mais tarde entrei para comer, porque já eram 14 horas e a minha mãe não havia me chamado para almoçar. Entrei em casa e fui até a cozinha e perguntei: "Mãe, por que a senhora não me chamou?" Como resposta, ouvi um rosnado de um cachorro. O estranho é que não tínhamos cachorro em casa. Fui até onde vinham os rosnados e me deparei com a minha mãe. Porém, aquilo que vi não era ela. O cabelo dela estava todo desgrenhado e a sua pele parecia estar revestida com uma fuligem negra. "Mãe, o que está acontecendo?" Eu a perguntei. E a resposta que tive foi essa: "Não sou sua mãe." Ela disse isso com uma voz grave e rouca. Ela não abria os olhos como uma pessoa normal e não possuía a mesma postura, pois estava se portando como um cachorro ou se transformando em um. Pois aos poucos ela ia assumindo uma aparência animalesca. Vendo isso, eu fui até a casa da mãe da minha amiga, que por consciência era muito amiga da minha mãe. E quando retornamos para a minha casa, nos deparamos com uma criatura grotesca. Agora, a minha mãe tinha pelos por todo o corpo e dentes caninos. Ela arrancava as cabeças das galinhas nos dentes. A vizinha que estava comigo começou a fazer uma oração, mas a oração não surtia efeitos. Só que a vizinha orava cada vez mais alto. E eu acho que aquilo incomodou a criatura, que virou em nossa direção e com a boca toda suja de sangue começou a rosnar. A vizinha logo saiu correndo gritando. Meu pai chegou em casa pouco tempo depois, mas ele não ficou surpreso, pois parecia que essa situação não era novidade para ele. Ele apenas me chamou para dentro de casa e trancamos as portas. A minha mãe, transmutada naquela criatura, devorou cerca de 9 galinhas do nosso quintal. Depois disso, ela desmaiou e quando acordou, estava desfalecida. Não sei o que aconteceu naquele dia, mas sei que aquilo não era a minha mãe. Ela não se lembrava de nada e depois vomitou todas as galinhas que havia comido. Meu pai me contou que já casou com a minha mãe sabendo dessa maldição, pois o seu sogro já havia o alertado que ela virava bicho. Isso acontece muito raramente e na maioria das vezes acontece durante o dia. E quando a minha mãe volta a si, ela não se lembra
de nada do que aconteceu. Porém, o meu avô alertou meu pai. Ele disse que se a sua filha se transformasse durante a noite, aí a coisa ficaria séria e o meu pai deveria correr pela sua vida. Todos sabiam dessa história, menos a minha mãe. Ela acreditava que sofria de sonambulismo ou de algum ataque epilético. Achamos melhor ela não ficar sabendo, pois o meu avô dizia que, como ela era uma pessoa muito boa, se ficasse sabendo que se transformava em lobisomem, poderia atentar contra a própria vida, pois assim ela não iria ferir inocentes e nem os seus familiares. Um tempo depois, a minha mãe frequentou o espiritismo e o médium disse que ela tinha corpo aberto. E hoje, com o tratamento espiritual que ela teve que passar, parece que ela não se transforma mais na fera. Não sei se muitos acreditam nisso, mas eu juro que foi real. E é aquele ditado: mulher de cabelo na venta, nem o diabo aguenta. Boa noite. Este fato aconteceu no início dos anos 90, a época em que eu namorava um skatista. Nós estávamos dando uns amassos em uma noite de verão, em uma praça da cidade onde havia uma rampa para praticarmos as nossas manobras. Brincamos um pouco e depois ficamos de bobeira, namorando um pouquinho. A lua cheia estava escondida por detrás das nuvens tempestuosas, mas o lugar era mal iluminado por alguns postes que haviam por ali. Sentamos nos skates embaixo de um pé de jamelão. Conversa vai, conversa vem, e nós nos abraçávamos e beijávamos, quando de repente apareceu um senhor muito estranho. Me lembro que ele tinha um cabelo grande e era barbudo. Ele disse que deveríamos ir para casa, pois ali era perigoso. Em seguida, ele foi andando e entrou em um parque botânico que ficava ali próximo de onde estávamos. Ignoramos o velho. Além do mais, ele parecia bêbado. Então, eu e o meu namorado voltamos para os amassos. De alguma forma, eu sentia que havia uma presença naquela mata do parque, nos observando. Cheguei até a achar que talvez fosse o velho, mas não dei muita importância. Ainda com o olhar fixo na escuridão daquela mata, vi um enorme vulto negro passar muito rápido por nós. Mas era muito rápido mesmo. Aquilo parecia ter a velocidade do som. Vi apenas um borrão se locomovendo de tão rápido. Logo, o meu namorado deu um grito de dor. Eu me assustei e vi a cara de dor que ele estava. E ele logo falou: "Olha as minhas costas, tá sangrando." Logo vi que a sua regata estava rasgada e as suas costas estavam marcadas com um arranhão, parecendo uma varada ou chicotada. Eram 4 arranhões em fileiras. Aquilo minava sangue e o corte era transversal e faziam curvas, marcando abaixo de sua escápula até o meio das costas do lado oposto. Cada corte deveria ter entre 15 centímetros. Eu perguntei a ele o que aconteceu, e ele disse
que aconteceu de repente, naquele exato momento. Nem é preciso falar que realmente eu não o arranhei. Disse a ele que vi uma sombra se locomovendo muito rápido para de trás dele. Nesta hora, subiu um fedor enorme de cachorro molhado. Levantamos e resolvemos ir embora, porque o meu namorado disse que os arranhados estavam ardendo muito e nós estávamos ficando com medo. Ele tirou a camisa, mas eu pedi que ele colocasse de volta, porque os cortes estavam com mau aspecto e a malha poderia proteger, ainda que ela estivesse rasgada. Mas ele disse que o sangue iria colar nela e para tirar iria doer mais. Enquanto saíamos dali, ouvimos uivos vindo do lugar onde estávamos, porém não víamos nada ali. Estava chovendo fraco, mas por consequência disso, não havia movimento de pessoas nas ruas, somente passavam carros. Quando parou de sangrar, eu fui olhando toda hora. Ele recolocou a camisa e fomos para a casa dele. Eu achei aquilo estranho. E mais ainda, fiquei apavorada porque aquilo não tinha explicação. Até achei que iria levar uma bronca da mãe dele, por ela concluir que fui eu que o machuquei. A casa dele era um tanto longe, e nós levamos meia hora para chegar até lá. Mas aqueles uivos pareciam nos seguir, pois não paravam e nem sequer distanciavam. Quando chegamos, o meu namorado foi no banheiro para se lavar e mostrar as costas para a mãe dele. E quando ela olhou, disse que não havia nada, nem marcas. Eu corri e vi. Nas costas dele não tinha absolutamente nada. Somente a camiseta estava rasgada e com algumas marquinhas de sangue espalhada. Mas as costas dele não estavam nem vermelha, nem quente e nem nada. E ele disse que não sentia mais dor alguma, e que aquela dor havia passado de uma hora para outra. Foi muito estranho mesmo, até porque a ferida tinha um aspecto profundo, e as marcas de sangue fatalmente secariam sobre a pele, e mesmo cicatrizadas, entregariam os cortes. De novo, e mesmo cicatrizadas, entregariam os cortes. Porém, na pele dele não havia nada, só mesmo as marcas na camiseta. Aquilo foi algo realmente sinistro. O pior de tudo é que 2 dias depois começou a nascer muito pelo no exato lugar onde estavam os arranhões. E daí eu fico pensando, será que aquele senhor estranho que vimos tem alguma ligação com tudo isso? Será que ele era um lobisomem e atacou meu namorado? Mas se fosse assim, era para o meu namorado começar a apresentar comportamentos estranhos. Porém, isso já faz muito tempo. Os pelos ainda continuam crescendo nessa região dos cortes. Porém, ele nunca apresentou nenhum comportamento estranho. O pé de jamelão já não existe mais naquele lugar. E depois desse dia, nunca mais quis saber de ficar lá à noite. E aconselhava sempre o meu namorado a fazer o mesmo. Pois como diz aquele ditado, quem avisa, amigo é. Boa noite.
Minha vida, desde sempre, foi cercada de fenômenos paranormais, pois eu me lembro de ver coisas quando era muito pequena. Só para vocês terem uma noção, perdi as contas das vezes que eu acordava os meus pais gritando no meio da noite. Certa vez, eu deveria ter uns 6 anos. Acordei com um senhor horrível no meu quarto. Ele sorria para mim com aquela boca faltando dentes. Lembro que gritei à minha mãe e ao meu pai, e eles foram correndo e acenderam a luz. Porém, mesmo com a luz acesa, aquele senhor não ia embora. E eu, desesperada, apenas falava: "Ali, mãe, manda ele embora." Porém, os meus pais não viam nada. Na época, o meu pai acreditava ser apenas a minha imaginação. Mas a minha mãe sempre acreditou em mim. O tempo foi passando, e eu sempre vendo pessoas na minha casa. Vultos passavam e parecia que não me viam. Quando eu tinha 12 anos, estava na sala assistindo TV com uma prima, quando uma mulher com roupas antigas simplesmente atravessou a minha sala como se não existisse paredes. A minha prima não viu aquela mulher. Falei para ela, mas ela ficou achando que eu estava querendo assustá-la. E mesmo com isso acontecendo com muita frequência, eu sempre tive muito medo. Essa situação me atrapalhou por muito tempo. Eu dormia rezando para não ver nada, mas eu via, e quando não via, sentia. Sentia aquelas coisas lá. Às vezes, algo sentava na minha cama. Aquela sensação que o colchão baixa quando alguém senta. Porém, não tinha nada. Várias vezes que eu dormia, puxavam a coberta de mim. Puxavam o meu cabelo e o meu travesseiro. Eu tinha medo de contar para as pessoas, e elas acharem que eu estava inventando ou que era louca. Aqueles fantasmas que eu via na minha casa eram pessoas diferentes, pois não era como se a minha casa fosse assombrada por um único fantasma. Porque ao longo dos 10 anos foram vários. Mas lembro que alguns apareciam mais que uma vez. Como o menininho loiro que eu via no meu quarto. Às vezes eu acordava e ele estava no cantinho do quarto, olhando para a parede. Descalço, sem camisa, só com uma bermudinha suja. E depois simplesmente sumia. Outra vez eu fiquei em casa de manhã. Inventei para minha mãe que estava com dor de cabeça, para ficar dormindo, de novo, para ficar dormindo. E ela e o meu pai foram trabalhar. Bom, até aí tudo bem. E na época, havia uma moça que trabalhava em nossa casa. Essa moça ia 3 vezes na semana e levava o filho dela, que deveria ter uns 3 anos de idade. Naquele dia, eu estava dormindo, quando logo comecei a ouvir aquela bagunça. Uma criança rindo. Parecia que estava correndo dentro de casa. E em seguida batia na minha porta. E em seguida saía correndo e rindo. Eu, muito brava, achando que era o filho da mulher que limpava a casa, me levantei e fui até lá. E para minha surpresa, não tinha ninguém em casa. Eu estava sozinha, pois a moça que arrumava a nossa casa não havia ido naquele dia. E a casa estava trancada.
Saí da casa correndo e fiquei de pijama no quintal, agarrada com o meu gato, até o meu pai chegar para almoçar. A minha mãe logo percebeu que eu não aguentava mais, pois estava a ponto de ficar doida. Quando estava no quarto, assistindo aquela novela, a favorita, a minha mãe estava na sala, assistindo o filme. Quando saí do quarto, a luz da cozinha estava apagada, e eu vi um homem de costas perto da janela. Logo achei que era o meu pai, e comecei a conversar com ele. Porém, ele não respondia, e continuava de costas. E foi aí que o meu pai entrou pela porta. Ele estava lá fora. E só foi o tempo de eu olhar para o meu pai. Quando voltei a atenção para aquele homem, ele havia sumido. Eu surtei, comecei a gritar, fiquei desesperada. O meu pai não entendeu nada. A minha mãe decidiu que no outro dia ela iria procurar ajuda. E isso foi o que ela fez. Procurou um médium. E o médium explicou que a nossa casa era assombrada. Pois em termos populares, a nossa casa era a casa da mãe Joana, onde qualquer espírito entrava e saía a hora que quisesse. A nossa casa foi purificada. E posso dizer que melhorou 90%. E depois disso, até o ar da casa ficou mais leve. Eu conseguia dormir sem ninguém me incomodar no meio da noite. Hoje, eu já sou adulta e sei lidar bem melhor com tudo isso. E se eu falar para vocês que não me sinto desconfortável com tudo isso, seria mentira. Pois essa minha mediunidade, eu acho que é para sempre. A minha mãe até insistiu para que eu desenvolvesse a minha mediunidade. Porém, esse não é o tipo de coisa que gosto, pois é aquele ditado: a amar e a rezar, ninguém se pode obrigar. Boa noite.